Mateus capítulo 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se você não for uma criança, você não entra no reino dos céus. Quem estava aqui eram os discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? São os aprendizes. E suscitou-se aqui nessa questão, como tem um texto paralelo ali de Lucas, no capítulo 9, no versículo 33, que é um texto semelhante a esse, que diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas recebe aquele que me enviou. Esses textos estão interligados. Aqui os discípulos de Jesus, que são os aprendizes de Jesus. Discípulo significa aquele que recebe a disciplina do Mestre. Nós somos discípulos de Jesus. E se levantou a questão entre eles: quem seria o maior? Quem é o maior no reino de Deus? E Jesus exemplificou de uma forma simples, como é simples o Evangelho, como é simples todas as coisas que Jesus faz. Ensinando seus discípulos, pegou uma criança. Primeiro, os discípulos queriam saber esse significado, quem era o superior, quem era o elevado entre eles, quem é o que tinha mais significado. E às vezes nós queremos saber quem é que tem mais significado no reino de Deus. E Jesus, daquela forma tão simples, mostrou para eles, chamando uma criança e colocou-a no colo. Aquela criança foi chamada, aquela criança obedeceu o chamamento de Jesus. Presta atenção, ela obedeceu, ela aceitou. Quando Jesus chamou: vem cá. Chamou, obedeceu, veio a ele e se colocou junto a ele. E Jesus disse assim: nessa simplicidade, quem não se tornar como uma criança que obedece, que aceita e que vem, que se coloca no lugar que o Mestre chama, esse é o maior no reino de Deus. É semelhante a uma criança. Nesse caso aqui, ela tem submissão, confiança, ela aceita o chamamento do outro. São alguns atributos que as crianças têm. É quem é submisso, é quem confia, é quem aceita, é quem se abre e acolhe, como o outro texto que eu li, que diz assim: quem recebe esta criança, a mim me recebe. Quem recebe o reino de Deus como uma criança. É necessário que seja obediente, que seja submisso, que aceite o chamado do Senhor. Se você não se converter da sua adulteza, de ser adulto o tempo todo, de ser aquele que não é maleável, aquele que não é ensinável,
Uma criança é ensinável. Uma criança é maleável. Um adulto é diferente. Um adulto é arrogante. Nós estamos falando aqui quem são os maiores, quem são os superiores, quem são aqueles que têm o maior significado no reino de Deus. São aqueles que possuem e praticam os atributos do Evangelho: obediência, aceitação, submissão, confiança, acolhimento. Muitas vezes nós precisamos sair da nossa arrogância, das nossas próprias convicções. Escute isso. O maior no reino de Deus é aquele que às vezes deixa de lado suas próprias convicções. Mas quando se fala em convicções, são as convicções que são contrárias ao espírito do reino de Deus. Tem muitas convicções nossas que são convicções verdadeiras, que são aceitáveis no reino de Deus, mas tem convicções que não são convicções de alguém que professa ser discípulo de Jesus. De quem você é discípulo? Discípulo, a palavra é aquele que é um aprendiz. Vocês não são aprendizes meus, vocês são aprendizes de Jesus, aceitando a disciplina do mestre. O que o mestre é, o que você tem que ser. Precisamos nos converter da nossa inflexibilidade, do nosso absolutismo, das nossas certezas, orgulhos e convicções erradas. Devemos nos tornar dóceis como as crianças, simples como as crianças. Devemos ter a capacidade de ouvir. Você tem a capacidade de ouvir um chamado e obedecer. Você tem a capacidade de ouvir o que o Espírito do Evangelho diz e obedecer. As crianças fazem isso. As crianças são simples. As crianças, os pequeninos, são os maiores no reino de Deus. Você tem a capacidade de ouvir, de atender o chamado, de aceitar se mover em direção a Jesus? Você tem a capacidade de aceitar o natural da vida? Porque o Evangelho veio para nos ensinar a viver essa vida. O que Jesus disse? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Quem não se tornar como uma criança não pode ser pertencente ao reino de Deus. Tem um outro texto paralelo que diz: quem não se tornar como uma criança, nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, mas quem não nascer da água e do Espírito do Evangelho, da água do Evangelho, da fonte da água da vida, de tudo que o Evangelho representa e é, não pode entrar no reino, fazer parte. Por isso que precisamos nos tornar como crianças. Criança tem um espírito de pureza, de simplicidade. Criança tem submissão. Em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino. Poderão estar professando algum credo, mas não estarão no reino. Poderão ser religiosos, mas não estarão no reino. Eu quero que você atente. Ser do reino de Deus não é pertencer a uma religião ou ser religioso. Ser do reino de Deus é ser dentro de si, dentro do Espírito de Jesus. Jesus disse certa vez: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem a não ser por mim. E quem Jesus chamou? Uma criança. E ela obedeceu. A gente precisa se converter a esse espírito. Mas aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino de Deus, está o texto aí. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E nós precisamos receber uns aos outros. E todo esse texto está falando dos pequeninos, que são os pequeninos, que são os maiores no reino, são os pequeninos do Evangelho. Quem recebe uma criança, a mim me recebe. Se você não recebe o seu semelhante, é impossível você fazer parte do reino de Deus dessa forma. As crianças são ensináveis, as crianças são maleáveis, as crianças são acolhedores, são humildes. Você é maleável? Você é ensinável? Você é acolhedor? Não há lugar no reino de Deus para quem não tem esse espírito. O espírito do Evangelho não é espalhar, e sim acolher, ajuntar, trazer para perto. Ser simples, como as crianças são. Quem se torna como uma criança tem o coração de Jesus. Mas, em consequência, irmãos, aqui no versículo 6 ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, eles creem na sua simplicidade. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor se fora que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E quantas vezes nós já fizemos os pequeninos tropeçarem? E quando se fala em pequeninos, não se fala nessa questão de idade, mas se fala em relação à simplicidade que eles têm de crer. Tem muita gente crendo, mas tem muita gente fazendo os pequeninos tropeçarem. Tem muita gente sendo motivos de escândalos para os pequeninos. Quem se humilhar é disponibilidade, como as crianças. Quem se humilhar, ter essa disponibilidade de atitude, humilde como uma criança, este é o maior no reino de Deus. Eu não quero ser maior que você. Você não precisa ser maior que eu, porque os maiores são aqueles que são como o Evangelho é. Por isso que Jesus disse: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Maior é o que serve do que aquele que está sentado à mesa. Eu entre vós sou aquele que serve. Por isso que servir é um chamado para cada um que pertence ao reino de Deus. É apenas ser simples, como é simples o espírito do Evangelho de Jesus. É isso que nós temos buscado aqui. Ser simples como Jesus. Ser simples como o Evangelho é simples. Não é uma questão de ser maior ou ser menor. Não é essa a questão. Mas é a questão de que quem quiser entrar no reino precisa receber os outros, precisa acolher os outros. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
nem sem acolher aqueles a quem eu acolho e me faço presente. Jesus acolhe a todos. Você não pode receber a Jesus sem acolher o seu próximo. Por isso que o reino de Deus é revelado nos relacionamentos uns com os outros. Quem receber uma criança como essa, assim me recebe. Qualquer que olhe para o pequenino, para o fraco, para o indefeso, para o desguarnecido, para o doente, para o enfermo, para o desamparado, e ver nele como aquela criança e recebê-lo, assim me recebe. É isso que Jesus está dizendo. Receber, socorrer, acolher o necessitado, amar seu semelhante, são atributos do Evangelho, da simplicidade, da fé e do Evangelho. Quem faz isso, esse é maior no reino. Não é uma questão de ser maior, é uma questão de apenas ser. É a questão de apenas ser. Cuidado para você não desejar ser grande no reino, baseado nas suas convicções, não respeitando a convicção do outro, criando julgamentos, estabelecendo medidas para os outros. Nós medimos as pessoas a todo momento. Pare de medir. Porque a medida que você mede é a medida que você vai ser medido. Ah, fulano isso, ah, fulano isso. Não meça. Porque o que você está medindo é a sua própria medida. Desperte para isso. A sua medida é a sua própria medida. A medida do seu julgamento é o seu próprio julgamento. Essa semana eu estava com uma pessoa, essa pessoa estabeleceu um julgamento terrível. É um julgamento sobre ela mesma que está estabelecendo. Cuidado. Cuidado. Seja como as crianças. Seja ensinável, maleável. Seja da paz. Receba, socorra, acolha. Quem recebe o seu semelhante, recebe a Jesus. Acolher é aceitar a Cristo na vida. Aceitar a Jesus é aceitar seu próximo. Acolher a Jesus como uma criança é acolher o próximo. Receba a todos, inclusive os que não são como a gente pensa. Se não for assim, não há entrada no reino de Deus. Se não for dessa forma, receba a outra pessoa como um irmão. Na verdade, irmãos, gente, quando Jesus fala do seu irmão, quando a Bíblia fala do seu irmão, não é o seu irmão da igreja. Está falando do seu semelhante. É de todos. É que nós já dividimos lá no começo, né? Os que não estão aqui não são irmãos, são qualquer coisa, mas não são irmãos. Ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. Ai dos escândalos e por meio de quais venham os escândalos. Escândalos é ferimentos. São ferimentos. Escândalos trazem ferimentos. Qualquer um que fizer tropeçar os pequeninos que creem em mim, ludibriando, enganando, fazendo bullying,
manipulando, perturbando, julgando, ameaçando, amedrontando, colocando medo. Não pratique e não haja dessa forma em relação ao seu semelhante. Não pratique isso com os vulneráveis. Não manipule. Não traumatize as pessoas, nem abuse, nem use as pessoas. Não traumatize as pessoas que não podem e não são nem capazes de se defender. Tem muitos que não conseguem nem cuidar de si mesmos. Não cause escândalos aos impotentes, aos frágeis, aos vulneráveis, aos sem malícia. Esses são os pequeninos. Não escandalize os pequeninos. Não brinque de fazer o mal às pessoas. Não retribua mal por mal, mas antes pague o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber e amontoarás brasas na sua cabeça. Se alguém tomar o que é teu, não entres em demanda. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te bater na face, dá a outra face. Isso é evangelho. Não brinque de fazer o mal aos seres humanos. Não engane, não iluda. Não os reduza. Não abuse, não os use. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Porque a Escritura diz que haveriam muitos escândalos. Gente ruim, gente má, perversa, manipuladora, pessoas malvadas, gananciosas, obsessivas, que destroem o próximo, traumatizam suas almas. Ai do mundo e ai daqueles que atentam contra a outra vida. Não estou falando apenas de tirar a vida uns dos outros. Aqueles que atentam contra a existência do outro, os subjugam, os reduzem a nada, os traumatizam, se apoderam de suas almas. Ai desses. Seria melhor para esses que lhe fora pendurada no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Pobre do mundo, pois haverá muitos escândalos. Ai do mundo, ai daqueles que atentam contra a vida. Aqueles que descaminham as pessoas. O que é descaminhar as pessoas? É fazer com que as pessoas se percam no caminho. Você acredita que tem pessoas que fazem isso? Sim, que praticam o mal com seu semelhante. Aqueles que abusam e usam e manipulam e enganam em nome de Deus muitas vezes. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles que por meio deles vierem os escândalos, que escandalizem as pessoas. O que é escandalizar o reino de Deus? É escandalizar um grupo religioso? É escandalizar uma igreja institucional? O que é escandalizar o reino de Deus? É você oprimir o seu semelhante. É você fazer um mal para o outro, para o ser humano. Você não dá a oportunidade de se defender.
Não fomos chamados para fazer o mal ao nosso semelhante. Nem por pensamento, nem por palavra, nem por ações. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem que pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o. Amputa. Lança fora de ti, é melhor entrares na vida manco, aleijado, do que tendo as duas mãos e os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Você sabe o que é o fogo eterno? É o próprio inferno existencial. Porque alguém que tropeça com a mão ou com o pé está falando do seu próprio ser contra o outro ser. Ele vive já num inferno existencial. Quem faz o mal para o seu semelhante vive no inferno. É melhor que você corte. É melhor que você faça essa amputação. Não é você cortar sua mão de fato. Não, tá? Não tem a ver com isso. Tem a ver com amputações que você tem que fazer em você. De coisas que são prejudiciais. Contra a existência do outro e a sua própria. Porque quem faz o mal para o outro está fazendo o mal para si. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. Lança fora de ti, é melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois olhos ter sido lançado no inferno eterno. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Os anjos desses pequeninos estão no céu. Desses pequeninos que são oprimidos, abusados. Dessas crianças. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Faça uma autoanálise. Você se identifica com isso? Precisa cortar da sua vida. Precisa fazer amputações. Nós precisamos fazer essas amputações todos os dias. De coisas que estão agregadas ou apegadas em nós que não fazem parte da simplicidade do Evangelho, da simplicidade das crianças de Jesus, das crianças que são os maiores no reino de Deus. Não despreze os pequeninos, os pobres, os ignorantes, os incapacitados. Seja solidário com eles, porque Deus é solidário com eles. Os anjos deles estão incessantemente diante de Deus, intercedem. São ministradores. Os anjos são ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Não brinque com essas coisas, não brinque com isso. Há anjos sobre eles. Não trate ninguém com desconsideração, com indiferença. Não manipule. Aquele dia e hora sempre chega para quem vai fazendo tropeçar os pequeninos. O dia de julgamento. Porque está fazendo tropeçar os pequeninos. Precisamos, queridos, viver intensamente no Espírito de Cristo. No Espírito do Evangelho. Que essa palavra entre em você como uma espada que vá na divisão da alma do Espírito, discernindo mente, corações, intenções, consciência. Que essa espada separe em nós o joio e o trigo,
a espada da palavra de Jesus. Arranque seus olhos se precisar. Arranque suas mãos. Arranque seus pés. Faça as amputações na sua vida que precisam ser feitas. Faça. Corte. É melhor você entrar na vida eterna, que é já cortando essas coisas, do que da forma que você pensa, acha e sente e age, está indo para um caminho sem volta. Um caminho de dessignificação do semelhante. Jamais dessignifique seu semelhante. O que é dessignificar seu semelhante? É escandalizar seu semelhante. É chamar ele de raca, insignificante. Ou através dos nossos julgamentos ou pensamentos que pensamos, os desqualificar. Ai desses que fazem isso, o texto está aqui. Melhor seria pôr a pedra de moinho e ir no fundo do mar. E cuidado com os anjos. Os anjos do céu estão diante do Senhor. Os anjos desses pequeninos. Faça essa autoanálise. Para que o Espírito nos revele as amputações que precisamos fazer na nossa vida, na nossa existência. Que sejamos podados no Evangelho. Fazer uma poda nessa árvore, né? Para que ela frutifique mais para a vida. Frutifique mais para a vida. Amém?